Vamos a Brasília agora porque, neste momento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fala com a imprensa. Vamos acompanhar. Queríamos nos dedicar a esses temas e a outros temas importantes, como LDO, orçamento, reforma tributária, Propag e tantos outros assuntos. Então, sempre taxar o Congresso dessa forma, assim, não é correto. Nem com os parlamentares, nem com o poder, nem com as responsabilidades institucionais que cada poder tem. Com relação aos temas, por exemplo, a semana passada todos vocês que acompanham a Câmara viram a dificuldade de se aprovar as urgências, por exemplo. Então, se você teve e viu o esforço que nós fizemos com 2, 3 reuniões com os líderes, o Senado da mesma forma, com as suas dificuldades, para que a gente aprove as urgências dos PLs que chegaram, você imagine quórum de PEC. A boa vontade nossa, da presidência e dos líderes, nós vamos fazer a PEC tramitar num regime especial. Senão ela teria que ir para a Comissão de Justiça, passar pelo que passou, pedir e ser retirada de pauta como foi, depois seguir para no mínimo 10 sessões, ou seja, não daria tempo. Então, fazer esse tipo de ilação não é correto com a casa que eu represento com muito orgulho. Então o acerto é que não tem votos. O assunto é polêmico, o BPC é polêmico, a abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve, além de toda a insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. Então, são muitas outras questões que eu espero que vocês transcorram e escrevam da maneira mais objetiva possível, no sentido de que dá a justiça para quem tem. Então, nós vamos fazer. Estávamos ontem com reunião de líderes, hoje com reunião de líderes, para fazer as nomeações dos relatores, para fazer a programação. Nós estávamos programados para essa semana, além da reforma tributária e do pacote de gastos, uma semana de segurança pública, que é outro assunto que preocupa muito a população brasileira, que tem causado muitas decisões justas ou injustas por parte do judiciário, que tem chamado a atenção da mídia e são assuntos que estão no nosso dia a dia. O crescimento da influência das facções criminosas no Brasil tem sido claras. E essa semana nós vamos fazer votações, ontem com urgência, hoje com mérito e amanhã também, no meio de todo esse processo, para votarmos projetos que sejam estruturantes na área de segurança, como na próxima semana, em meio a LDO, a orçamento, talvez o retorno da tributária, a depender do dia que vota o Senado, matérias de infraestrutura para o turismo, porque foi isso que nós nos comprometemos no calendário para finalizar o ano de 2024. Presidente, então não tem previsão então para a gente votar corte de gastos, o pacote do governo, mesmo com essa questão das emendas? Eu falei aqui meia hora e você faz uma pergunta dessa, nós vamos indicar relator. Vai votar agora... ou não vai dar tempo ou não vai dar tempo? Tem outra pergunta? O senhor falou que não tem Não tinha voto. Não tinha voto. Por que não tinha voto? E agora tem voto? Porque não tem voto. Vamos trabalhando, meu amigo. Vamos fazer o que eu disse que ia fazer. Só não pode ser dito de uma maneira muito chula, porque isso, porque aquilo. É uma questão, cada parlamentar tem as suas demandas, tem as suas necessidades, tem o seu pensar. E o que eu defendo e sempre vou defender é que cada um dos 3 poderes da República fiquem restritos às suas atribuições constitucionais, às suas atribuições institucionais. Quando isso se desequilibra, dá esse tipo de problema e esse tipo de problema causa. Então, a gente tem que tratar as coisas com naturalidade e vamos conversar, vamos sair conversando. O senhor acredita que o Supremo, então, está passando? Eu não acredito nada, eu não vou muito do Supremo. O Supremo fala por si. Presidente, o senhor agora que é importante que cada poder cumpra a sua função. O senhor está se referindo, então, ao que o senhor... Eu estou me referindo a cada poder. Sim. Cada poder tem os seus limites. Mas é uma crítica indireta. Não é uma crítica a ninguém. Eu estou lhe dizendo que o Legislativo legisla, o Judiciário julga e o Executivo executa. São os limites constitucionais. O transbordo, quem está dizendo é você. Não sou eu, não. Então você responda a você mesmo. Eu não comento
Decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre. O problema está posto. Há um problema posto que é a questão do prazo exíguo e um pacote muito grande de matérias e uma questão institucional. É por isso a complexidade. Então vocês acham que é só chegar um projeto, bota para votar e vota e está aprovado. Não é assim. Não é assim. Então, são temas árduos, são temas difíceis. Uma parte da Câmara acha que eles são abaixo do esperado, outra parte acha que eles são inatingíveis. Então, tem parlamentares de esquerda, de partidos, como o próprio PT, que tem dificuldade de votar no tema. O PSOL não votou nem na urgência. Então, Presidente, agora se vocês não organizarem essas perguntas, aí vai ficar difícil. Eu vou subir porque eu vou presidir a sessão, gente. Cada um vai fazer pelo menos uma pergunta para a gente ser democrático. O cronograma estabelecido é de segunda a sexta. O teu anão saiu da reunião de líderes essa semana, então. Presidente, eu quero saber se é um cronograma para o senhor. Segunda a sexta, essa semana é a outra. Não posso precisar o dia. Eu não posso precisar o dia falando sobre conjecturas. A tributária foi lida na CCJ, ainda vai ser votada na CCJ, ainda vai ser votada no plenário, e vocês já querem saber quando ela vai ser votada na Câmara. Não pode Ficou estabelecido um cronograma. Gente, um abraço. Agora a gente souber fazer. Poxa, presidente. Organiza com perguntas objetivas. Então a tributária. A gente organiza com perguntas objetivas, vai ficar difícil. Relatores. Eu acabei de falar que eu estou chegando para discutir com os líderes os 3 relatores. É porque vocês não ouvem, gente, pelo amor de Deus. Não, você já fez a sua pergunta. Vamos para outro repórter. Você começou mal. Essa portaria com as regras para a liberação das emendas. O que a AGU fez apenas reiterou o que o ministro Dino decidiu. Foi. Então está tudo como certo, né? Dizendo que as regras se aplicam a 2024, com exceção de uma outra lá da saúde. O que o senhor acha? O senhor acha que... Eu não li nem a portaria, e nem li o parecer. As assessorias é quem vão cuidar disso, né? O governo, por certo, sabe das dificuldades que tem se comparar a decisão do Dino com a lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. É isso que está o problema. Mas, de novo, nós temos uma lei aprovada que não foi declarada inconstitucional, sancionada pelo Executivo, com a decisão que diz um pouco diferente do que foi aprovado. Então, esse é o dilema. A portaria e o parecer. Se não veio para resolver isso, ele não tem valor. Agora, se ele veio para resolver isso, ele resolveu o problema, que é do Congresso, que são de todos os parlamentares, é do Senado Federal, é da Câmara dos Deputados, são dos municípios, são dos prefeitos, são das obras que estão paralisadas, são dos recursos que já pararam de funcionar. Então, é um problema muito mais complexo do que simplesmente essa visão mais pífia. Eu sempre defendo e vou terminar defendendo que os mais indicados para fazer as indicações de emendas parlamentares são os próprios parlamentares. Muito mais do que ministérios, muito mais do que ministros, muito mais do que outros órgãos. Agora, quem faz certo ou quem faz errado, pague pelo errado que fizer. Sempre foi a nossa tese, será e continuará sendo. O senhor acredita que há tempo para Vamos ver. compatibilizar aqui o Congresso? Você já fez a terceira pergunta. Mas aí, então, se ninguém tem mais perguntas... O Senado, a reforma tributária, o senhor acha factível colocá-la em votação ainda nesta semana, presidente? Não posso falar, é isso que eu estou dizendo. Não dá para falar sobre hipótese. Nós não sabemos o tema. Nós estamos desde ontem à noite com todos os 7 membros da comissão da Câmara, com toda a assessoria da Câmara, com todas as lideranças da Câmara, fazendo uma comparação entre o texto da Câmara e o texto do Senado. Eu já tive, desde o domingo, 3 reuniões com o senador Braga, a última agora. Então, nós estamos conversando, né? Ninguém sabe qual vai ser a votação na CCJ, o que é que vai sair da CCJ, se vai ter emenda na CCJ, se o texto é esse. Ninguém sabe o que é que vai sair do plenário do Senado. O texto é esse, vai ter emenda no Senado, não vai ter no plenário. Então, como é que eu posso adiantar? Então, vai ter que ter a votação lá, o projeto tem que chegar à Câmara e o nosso entendimento é que o trabalho foi feito aqui com muita profundidade, com muito respeito, ouvindo todo mundo, como o Senado deve ter feito. Todas as alterações que vierem para melhorar, contribuir, esclarecer, tornar mais ágil, menos burocrático, menos questionável juridicamente, nós iremos acatar. Agora, a gente tem que ver primeiro o que é que o Senado faz, se aprova,
como aprova, quando chega, para que a gente tenha um calendário. A nossa intenção seria votar essa semana, para que na semana que vem ficássemos só com orçamento, LDO, talvez a PEC, né, ou uma das matérias aí do corte de gastos, mais as matérias de turismo que ficaram para a última semana. Então, se por acaso a tributária chegar na quinta-feira à noite, não vai dar tempo de votar na sexta. Será na próxima semana, sem problema nenhum. Você gostaria que o relator incluísse algum posicionamento? Quem? Não, a reunião foi exatamente para tratar do que vocês estão vendo aí. O governo chamou para falar da portaria, para falar do parecer. O ministro Rui, o secretário Moretti, alguns ministros do governo, estava lá o ministro Padilha, o ministro Rui, alguns outros líderes falaram e só o ministro Lula foi tranquilo. Presidente, teve uma falta de atividade. Houve uma expectativa, com base no que o governo falou, de que essa portaria de hoje e essa normatização da AGU resolveriam esse problema entre o que o Congresso aprovou e a decisão do ministro Padilha? O Congresso aprovou e o presidente sancionou. Eu tenho uma... Sim, não, e o governo vem dizendo... Eu acho que o governo vai fazer a portaria que é do governo e um parecer com força executória que é do governo para fazer cumprir o que o governo sancionou. Eu espero. Se for diferente... Nós vamos saber daqui a pouco. Presidente, há um receio também de não votar o pacote de gastos, pode ter impactos ali na alta do dólar, por exemplo, como já teve. Essa é uma questão que preocupa o senhor? O senhor acha que é possível votar tudo? Ou ao menos do salário mínimo? Olha, vocês podem escrever o que vocês quiserem com relação à Câmara dos Deputados, menos que ela não foi preocupada, responsável, que ela não votou matérias para a produção industrial do Brasil, para regulamentar, para dar segurança jurídica, se preocupando sempre com a economia. Todas as vezes que nós intervimos foi nesse sentido. O nosso interesse é votar. Os temas não são fáceis. O nosso interesse é votar. Nós vamos dar sequência a isso. Nós deixamos isso claro, mais uma vez eu repito, com apreciação quase que imediata das urgências e com um trâmite especialíssimo que será dado à PEC. Se não quiséssemos votar, se não quiséssemos discutir, bastava deixar a PEC seguir o trâmite normal dela. Não seria votada esse ano. Então, tem sinais e sinais, gente. Vamos... Agora, o que muitas vezes vocês pretendem é prazo, dia, hora, segundo. Nós temos 512 parlamentares fora a minha presença. E a gente tem que ouvir a todos, conversar e ver como é que está. Esperamos que os líderes consigam continuar debatendo nas suas bancadas e demonstrando. Então, o primeiro problema é de mérito. Depois, todo esse contencioso que está havendo, e não é escondido, entre as decisões do Supremo, as votações do Congresso e as decisões do Poder Executivo. Isso precisa, de uma maneira muito equilibrada, calma, sem nenhum tipo de tensão externa, ser solucionado. Eu espero que seja. Presidente, você não tem medo que se não tiver essa aprovação dessa matéria, tiver uma alta... Os estados devem votar? Está sendo votado hoje o Propag. Presidente, sobre a reforma tributária, a gente tem ouvido muito texto do Senado consensual com a Câmara. O senhor disse que já teve contrário 3 vezes essa semana. O texto que vai sair do Senado, pelo menos do que o senhor já viu até agora e conversou com o relator, está alinhado com o que a Câmara pretende votar ou o senhor pretende fazer alguma mudança em relação ao que o senhor já viu? Olha, o texto do Senado, ele tem muitas alterações, tem muitas alterações com relação ao texto da Câmara, é fato. O senador Eduardo Braga vem fornecendo e forneceu todos os dados. Como eu disse, todos os nossos deputados que trabalharam no grupo, mais o relator de plenário, o deputado Reginaldo, estão trabalhando desde ontem com todas as informações, fazendo um batimento de alterações. Há muitas alterações de cunho de técnica legislativa, é verdade, mas há muitas modificações de mérito. E depois que a gente tiver a compilação de todas essas mudanças, é que nós vamos poder exprimir se o texto da Câmara permanece, se o texto da Câmara muda, conversar com o senador Pacheco, conversar com o senador Eduardo, para que tenha também um sentimento do Senado com relação a essas possibilidades. Agora, nós não temos ainda o raio-x completo, até porque esse projeto ainda passará por votação na CCJ e votação no plenário. A gente só vai ter o texto final quando isso for terminado.